A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Se você é novo por aqui e gosta de meditar e estudar a palavra de Deus, eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que forem postados novos vídeos. Na seção das playlists deste canal, nós temos vários livros da Bíblia que já foram totalmente comentados. Se você gosta de estudar os evangelhos, nós temos o Evangelho de Marcos comentado, dos capítulos 1 até o capítulo 16. Se você tem interesse em estudar as cartas de Paulo, nós temos várias cartas já meditadas. As cartas de Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Coríntios e, se você tem o interesse nos livros de sabedoria, como os livros de Provérbios e de Eclesiastes, nós também temos as playlists desses livros. Por fim, se você está interessado em aprofundar os conhecimentos e os estudos nos livros dos profetas, nós temos gravado os profetas Jeremias e agora estamos gravando o profeta Ezequiel. E para aqueles que têm interesse em estudar as epístolas gerais, nós temos as playlists de Tiago e também de 1ª e 2ª Pedro. Feitas essas observações, vamos começar a meditar, estudar, refletir aqui no capítulo 7 do profeta Ezequiel. Mas antes de começarmos a ler o capítulo 7, vamos recordar que no vídeo do capítulo 1 nós vimos que Ezequiel estava junto ao rio Quebar, junto com os exilados de Israel, na Babilônia, quando ele recebeu as visões. Ele teve 4 visões que estão registradas no capítulo 1, que foram as formas como Deus mostrou para Ezequiel que o estava chamando para ser profeta. No capítulo 2, nós vemos que Deus começa dizendo: Filho do homem, levanta-te e põe-te em pé e falarei contigo. E no capítulo 2, Deus revela para Ezequiel qual seria a sua missão. A missão de Ezequiel seria profetizar para uma casa rebelde, uma casa que recebia a mensagem de Deus, mas não aceitava a palavra de Deus. No capítulo 3, Deus revela para Ezequiel que ele é o atalaia de Deus. Deus apresenta um rolo cheio de ais, suspiros e dores e diz para Ezequiel: come esse rolo, porque esse rolo é o que você vai entregar para o meu povo. Ezequiel come o rolo, sente aquele rolo com sabor de mel nos seus lábios, porque ele tem comunhão com Deus. E nós dissemos no capítulo 3 que a palavra de Deus na boca daquele que ama e honra a Deus tem sabor de mel, mas no ventre era amargo, porque a palavra que ele haveria de entregar eram suspiros, dores e ais. No capítulo 4, nós vemos que Ezequiel recebe a sua primeira orientação para mostrar ao povo que haveria uma situação de sofrimento. Ezequiel é chamado a deitar-se por 390 dias do lado esquerdo, 40 dias do lado direito. Ele é orientado a comer a seu alimento de tempos em tempos e a beber a água por medida certa de tempos em tempos e a cozinhar a sua comida primeiramente com o esterco humano. Quando Ezequiel protesta, Deus diz: pode usar o esterco de vaca para cozinhar o seu alimento.
Cozinhar o alimento com esterco simbolizava a forma como Deus haveria de fazer um juízo sobre o povo de Jerusalém. E toda essa visão que Ezequiel teve no capítulo 4 começa mostrando que haveria juízo, haveria julgamento, que Deus estava odiando todo o pecado de Jerusalém. No capítulo 5, Ezequiel tem uma segunda orientação. Deus determina que ele pegue uma faca e a use como navalha para raspar o seu cabelo e a sua barba e tomar o cabelo, dividir em 3 partes. Na primeira parte ele deveria queimar a fogo, na segunda terça parte ele deveria circular a espada entre aqueles cabelos e na terceira parte ele deveria espalhar ao vento. E Deus diz que Jerusalém seria destruída. Uma parte morreria queimada a fogo, outra parte seria morta pela espada e a outra parte seria espalhada por outras terras, porque teriam que fugir de Jerusalém. O capítulo 6 mostra Deus dizendo: profetiza, Ezequiel, profetiza para os montes, profetiza para os outeiros, profetiza para os ribeiros, profetiza para os vales, porque certamente que haverá fome e peste e espada e dispersão do povo. E agora nós entramos no capítulo 7. Então, desde que Ezequiel começa dizendo assim: depois que o Senhor entregou a revelação no capítulo 6, dizendo para que ele profetizasse para os montes, para os outeiros, para os ribeiros e para os vales, que a justiça viria. Depois disso, na sequência, a próxima palavra do Senhor que veio para Ezequiel foi essa que nós vamos ler agora. Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo, versículo 2: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Veja que Deus aqui está falando que tudo que ele veio falando, desde o capítulo 4, de que viria uma condenação sobre Jerusalém, viria com certeza. Ele fala: vem o fim vem. Quando o Senhor fala para Ezequiel: vem o fim vem, na segunda vez significa: é certo que virá. E quando Deus fala assim, sobre os 4 cantos da terra, Deus está dizendo: vai vir de todos os cantos, de todos os lugares. Não haverá escape para o povo quando a justiça vier. Versículo 3: agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Esse versículo 3, Deus não está falando com Ezequiel. Deus está falando diretamente para Jerusalém. Está dizendo assim: sobre ti, terra de Jerusalém, virá o fim, porque enviarei a minha ira sobre ti. É sobre o povo. Deus está revelando, falando para Ezequiel o que ele está decretando sobre a terra de Israel. Veja que o versículo 2 esclarece isso. Fala acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Então é Deus ordenando que Ezequiel diga, profetize essas palavras para a terra de Israel. Versículo 4. E não te poupará. Deus está falando aqui: o meu olho nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus está falando que não terá piedade, que a justiça virá, e aquilo que ele falou nos capítulos anteriores, dizendo ali que haveria fome, espada
e dispersão haveria de acontecer. Aí no versículo 5 começa um novo texto. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Versículo 6, vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Versículo 7, vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação. Turbação é o mesmo que perturbação, é o mesmo que incômodo, tristeza, lamento. Vai vir uma perturbação e não dá alegria sobre os montes. Versículo 8, agora depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Versículo 9, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Versículo 10, eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Nós vemos aqui que Deus está falando que, de fato, trataria com o povo, e no versículo 9 ele fala: vocês vão saber que eu sou o Senhor e que eu castigo. Lá no livro dos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 5, nós vemos que o escritor da carta aos Hebreus disse que Deus, ele disciplina aos filhos a quem ama, e que toda disciplina, enquanto está sendo aplicada, não é motivo de alegria, mas depois de aplicada, produz frutos de justiça naqueles que são nela disciplinados, exercitados. Então esse texto traz uma aplicação para a nossa vida no relacionamento com Deus. Deus, ele não poupa e não tem piedade, mas realiza o seu juízo quando nós conhecemos a palavra dele, somos alertados por ele previamente em relação aos nossos caminhos e não mudamos a rota dos nossos caminhos, mas permanecemos no erro, insistindo em desobedecer. Esse é o contexto do povo de Judá. Fazendo uma relação entre o profeta, os livros do profeta Jeremias e Ezequiel, nós vemos que enquanto Ezequiel foi levado para a Babilônia em 597 a.C., Jeremias permaneceu em Jerusalém, permaneceu em Judá. E lá em Judá, Jeremias profetizava, informando o povo de que Deus queria que eles mudassem os seus caminhos. Nós já meditamos no capítulo 7 do profeta Jeremias. No capítulo 7 nós vemos uma mensagem clara do Senhor, dizendo: melhorai os vossos caminhos, melhorai, diz o Senhor. Deus usa o profeta Jeremias para dizer, dentro de Judá, que eles se arrependam, para que não lhes venha uma destruição. A destruição que Ezequiel está profetizando aqui é a destruição que aconteceu no ano de 586 a.C., que foi quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Salomão, levou todos os tesouros para a Babilônia, queimou a cidade a fogo, matou muitos por meio do fogo, matou outros por meio da espada, e muitos que conseguiram fugir tiveram que abandonar as suas casas e correr para outros lugares, cumprindo-se exatamente a palavra que o profeta Ezequiel entregou no capítulo 5. A profecia do capítulo 5 se cumpriu
em 586 a.C. E o detalhamento de como foi que isso aconteceu está descrito no segundo livro dos Reis, no capítulo 25. Então, Deus, ele castiga, mas antes dele castigar, ele avisa, orienta, usa profetas, dá tempo para que a pessoa veja o seu pecado e se arrependa. E se a pessoa não se arrepende dos seus pecados, então o juízo vem. Aqui, o Ezequiel fala que o juízo vem e que é certo que vem, porque o povo não se arrependeu dos seus pecados. Então, versículo 10: Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Quando nós vemos que no versículo 10, os verbos usados pelo Senhor na sua fala são no passado, Deus está dizendo: até aqui eu estava dando oportunidade, usando o profeta Ezequiel, usando o profeta Jeremias, usando os meus profetas para todos os dias avisar o povo para se arrependerem do seu pecado. Mas como o povo não se arrependeu, passou o tempo do arrependimento. Agora veio o tempo em que eles foram pesados na balança. Tanto que, quando nós meditamos em Ezequiel no capítulo 5, quem acompanhou o vídeo do capítulo 5, ouviu ali que Deus ordenou que, logo que Ezequiel raspasse o cabelo e a barba, ele tomasse o cabelo e colocasse numa balança, para simbolizar que o cabelo simbolizava o povo, a barba simbolizava os sacerdotes. Quando Deus ordena no capítulo 5 que ele tomasse o cabelo e colocasse sobre a balança, Deus estava dizendo: o povo será colocado na balança. E a balança representa a justiça de Deus, que é uma justiça exata, uma justiça que é precisa e que é medida a peso para que seja correta e não seja injusta. E quando os cabelos são divididos em 3 partes, Deus fala: uma parte será queimada no fogo, outra parte morrerá a espada e a outra parte será espalhada pelos 4 cantos. Ali no capítulo 5, Deus estava dando a visão para Ezequiel de que a justiça já havia sido decretada, que o tempo de arrependimento já tinha sido dado e o povo não tinha se arrependido. Então aqui no capítulo 7, Deus está falando. Logo no capítulo 6, Deus fala: profetiza para os montes, para os outeiros, para os ribeiros e para os vales. Como que dizendo para Ezequiel: pode profetizar, porque agora o juízo já foi estabelecido. E aqui no capítulo 7, Deus prossegue dizendo: agora você fala para eles que o fim vem, que vem o fim, e que virá dos 4 cantos da terra, ou seja, não haverá escapatória. Assim como eu falei, assim acontecerá, porque eles não obedeceram e não ouviram as palavras de correção que foram enviadas. Quando Deus falar a você, ao seu coração, sobre a necessidade de correção de algum aspecto da sua vida, ouça a voz do Espírito Santo, antes que você seja quebrantado, para que você possa emendar o seu caminho e tornar a seguir ao Senhor, como o Senhor fez aqui com o povo de Judá. Versículo 11: a violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Deus está dizendo assim no versículo 11: a violência se levantou em vara de impiedade. Deus está dizendo: a violência, ou seja, a violência com que o povo reagiu à correção, não aceitando, resistindo, dizendo não, ela se transformou em uma vara. A vara serve para orientar o caminho. Se levantou, se transformou em uma vara de impiedade, ou seja, o povo tomou um cetro
de pecado. Tomou uma vara, uma direção de praticar só o que é errado. É violência, ou seja, é resistência contra Deus, violência contra o Senhor. Somando todas as violências, aquilo já não era mais apenas pequenos erros, mas já era uma nação inteira carregando uma vara de impiedade, dizendo: nós vamos fazer apenas aquilo que é errado. Então Deus vem e diz: nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o versículo 12: vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Deus aqui está dizendo, normalmente quando uma pessoa compra uma casa, compra uma propriedade, a pessoa fica feliz, porque ela pensa: comprei uma casa, vou me mudar, vou começar a organizar o meu novo lar. Mas Deus está falando: o que compra, não fique alegre não. Porque o que Deus está dizendo é que Jerusalém será destruída. Então, comprar uma casa não vai dar a garantia de que a pessoa vai ter o prazer de entrar nela. Ele vai comprar e não vai morar. E o que vende, não se entristeça. Aquele que muitas vezes vende alguma coisa porque precisa do dinheiro e pensava assim: vou poder desfrutar do dinheiro. E um dia, de repente, eu vou poder voltar para a minha casa. Deus está dizendo: se você vendeu a sua casa, não fique triste, porque você não vai poder mais voltar para a sua casa. Não vai ter diferença nenhuma, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Deus está dizendo: a ira que vai fazer com que a destruição venha, vai recair sobre todos. Versículo 13: porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu. Exatamente o que nós falamos, né? Deus fala para ele: o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes. Ou seja, mesmo que viva, não vai poder voltar a recuperar a sua propriedade, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Deus está dizendo: todo o povo está no pecado. Ninguém vai conseguir se beneficiar, ter alguma vantagem no meio de toda a destruição que está chegando. Todos terão de pagar pelo castigo, pelos pecados praticados, pela violência contra o Senhor, pela resistência contra a correção que foi enviada pelos profetas. Terão de pagar pelos seus pecados. Então, mesmo que a pessoa conseguisse escapar do fogo e da espada e permanecesse viva, ela teria que fugir e não poderia ficar em Jerusalém para reaver a sua propriedade. Versículo 14: tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão está a minha ira. Quando Nabucodonosor fez o cerco a Jerusalém, houve guerra. Tocaram a trombeta. Tocar a trombeta é um sinal de vão tocar o aviso de que existe uma guerra. E tudo prepararam. Ou seja, o povo, o rei Zedequias, que era Matanias, referido no livro do 2º Reis, no capítulo 25, se preparou para impedir que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, para impedir que a cidade fosse destruída. Mas quando o Senhor fala aqui, Deus está falando muito antes, usando o profeta Ezequiel para profetizar o que depois aconteceu no capítulo 25, registrado no capítulo 25 do 2º livro dos Reis. Deus disse assim para Ezequiel: não haverá quem peleje. Ou seja, ainda que o exército estivesse pronto, eles não teriam força suficiente para resistir ao exército da Babilônia. Como de fato, segundo Reis capítulo 25 revela que não resistiram e caíram. Porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira, a ira do Senhor, ardente, não permitia que os braços do exército
dos judeus pudesse resistir a essa guerra, a essa peleja. Versículo 15. Fora está a espada. Deus estava falando aqui que o exército da Babilônia estaria do lado de fora cercando a cidade com a espada. E dentro a peste e a fome. Quando Nabucodonosor chegou à cidade, Jerusalém fechou as portas. E eles ficaram cercados por muitos dias. E em razão do cerco, eles não saíram para negociar com os lugares em volta que eles precisavam negociar para coletar os produtos necessários para a cidade. Então começou a haver fome e peste dentro da cidade. Os que ficaram dentro da cidade morreram. E o que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. Então Deus estava dizendo: quem estiver no campo, que é onde tem comida, morreria pela espada. Quem estava na cidade, que tinha que esperar vir o alimento das regiões do campo, morreria de fome, porque não haveria pessoas para transportar o alimento para a cidade. Vem o versículo 16. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Então Deus aqui está dizendo: alguns vão morrer de fome e de peste, no fogo da cidade, outros morrerão à espada, e o terceiro grupo, que escaparia, ficaria como pombas dos vales, ou seja, como pessoas que não têm direção, gemendo, ou seja, com sofrimento, sem terem uma casa para poderem voltar, por causa da sua maldade. 17. Todas as mãos se enfraquecerão e todos os joelhos destilarão águas. Quando ele fala os joelhos destilarão águas, ele está falando que não terão forças. Destilar água é tornar os joelhos sem força, sem solidez. Está como água, está sem força, não tem como pelejar, como batalhar, estão cansados de fugir, de correr. Versículo 18, não terão forças para isso. E se cingirão de panos de saco, ou seja, ficarão humilhados. Vestir pano de saco, no Antigo Testamento, é ficar em situação de vergonha e de humilhação. E os cobrirá o tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. Como nós dissemos quando meditamos no capítulo 5, Deus ordenou que Ezequiel pegasse uma faca e usasse como navalha, e raspasse todo o seu cabelo e a sua barba. Nessa época, quando você raspava a cabeça, isso era um sinal de humilhação. Então Deus está dizendo: vocês vão passar por vergonha e a cabeça de vocês vai ficar sem cabelos, ou seja, vocês vão ficar sem honra, vocês vão ser humilhados. Versículo 19: a sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. Deus está dizendo: por mais que vocês peguem todo o dinheiro que vocês têm e entreguem para a Babilônia, dizendo para que eles não entrem na cidade, não façam a destruição, isso não servirá para impedir que a destruição aconteça. Porque o exército da Babilônia, eles não fartarão a sua alma, ou seja, não vai ter dinheiro suficiente para que eles fiquem felizes o bastante, satisfeitos, contentes, para pararem de guerrear contra Jerusalém. Eles virão com sede de destruição. Não haverá dinheiro que os pague, que os tire do seu propósito de destruição. E eles não encherão as entranhas, ou seja, não há nada que venha eliminar a sede, a fome de destruírem a cidade. Porque isso foi o tropeço da sua maldade. Deus está dizendo: justamente porque
o pecado de Judá e de Jerusalém fez com que eles tropeçassem na sua maldade. Essa destruição que vai ocorrer, é a resposta, é consequência do tropeço da sua maldade. Por vocês tropeçarem na maldade e ficarem mergulhados nisso, essa guerra vem e ela trará a destruição. Versículo 20. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência. Aqui Deus está falando dele próprio. Deus está falando a glória do seu ornamento, ou seja, da sua beleza, ele a pôs em magnificência. Deus colocou em destaque, mas fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu a tornei para eles como uma coisa imunda. Nós lemos nos capítulos anteriores que o povo tinha levado para dentro do templo a adoração a outros ídolos. Então Deus aqui no versículo 20 está dizendo: eu coloquei a minha glória no ornamento, em magnificência. Mas o povo usou o que Deus colocou da sua glória e misturou imagens das suas abominações, que Deus abomina ser misturado com outros ídolos, com outros deuses, que ele menciona no capítulo 6 de Ezequiel. Então no versículo 21, e será entregue na mão dos estranhos por presa, ou seja, vão ser presa, vão ser levados, e aos ímpios da terra por despojo. Sempre que um povo derrotava o outro povo na guerra, o povo vencedor podia levar todos os tesouros do povo derrotado, do povo vencido. Deus está dizendo: aquilo que vocês têm vai ser levado pelos ímpios da terra por despojo. Vocês vão perder a guerra, e os tesouros que vocês têm vão ser carregados como o prêmio daqueles que vão vencer vocês. E a profanarão. Profanar é passar por cima, humilhar, envergonhar. E Deus está dizendo que eles seriam envergonhados, humilhados e profanados, justamente porque eles fizeram isso com relação ao templo do Senhor, carregando os ídolos para dentro de onde estava apenas a glória e a magnificência do Senhor. Então Deus está dizendo: vocês vão ser presa, vocês vão ser carregados, e os ímpios vão levar os tesouros de vocês. Como vocês não respeitam a minha glória, os meus tesouros, e misturam a minha glória com os ídolos de vocês, vocês vão passar por essa situação. Como vocês humilham e envergonham, profanam o meu templo, vocês vão ser profanados. É isso que o versículo 21 está dizendo. Deus está dizendo isso. Versículo 22. E desviarei deles o rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Esse lugar oculto era o templo. No templo havia o lugar certo de adoração a Deus. Deus está dizendo: eles vão entrar no templo e todos os lugares vão ser profanados. Já que vocês tomaram a minha casa, o meu templo, para adorarem aos outros ídolos, vocês verão que o templo será completamente saqueado. Quando Nabucodonosor entrou em 586 a.C. em Jerusalém, todos os tesouros foram levados, foram saqueados do templo e foram carregados para a Babilônia. Tanto que no capítulo 5 do profeta Daniel, nós vemos que Belsazar dá um banquete para os seus convidados e ele toma todas as louças, os copos do templo para servir vinho aos seus convidados. E depois ele recebe o juízo de Deus em razão de ter tomado o que era santo para servir vinho aos seus convidados.
Essa história está registrada no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Então, houve de fato o cumprimento desse versículo 22. Deus disse: eu desviarei deles o rosto, ou seja, não vou atentar para eles. No Salmos 17:8 está escrito que Deus cuida daquele que confia nele como a menina do seu olho. Nesse texto nós vemos que Deus, no Salmos 17, está dizendo que ele está prestando atenção, está cuidando e protegendo. Aqui, de maneira contrária, Deus está dizendo: eu desviarei deles o rosto e profanarão o meu lugar oculto, ou seja, vão entrar no templo. Vão entrar no templo, que é o lugar onde deveria ser exclusivamente para a adoração do meu nome, mas como vocês profanaram o meu lugar santo, então eles vão entrar saqueadores e o profanarão. Aí vem o versículo 23. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. Versículo 24. E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Deus aqui está dizendo para Ezequiel para que preparasse uma cadeia, porque a terra estava cheia de crimes. É como se Deus dissesse assim: não cabe mais pessoas que ficam praticando crimes de sangue, pessoas que ficam resistindo à palavra. No verso 25 diz: vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Versículo 26. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. Veja que o versículo 26 fala que eles vão buscar uma visão do profeta, mas não haverá profecia. Vão buscar uma lei nos sacerdotes, mas não haverá. Vão buscar conselho dos anciãos, e faltará. Versículo 27. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão. Conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus, nesse capítulo 7 de Ezequiel, usa o profeta para entregar o recado ao povo, dizendo que eles receberiam o pagamento pelos seus atos de maldade. Ezequiel profetiza muitos anos, alguns anos antes disso acontecer. Ele está profetizando junto ao rio Quebar, ele está profetizando no cativeiro na Babilônia como exilado, e enquanto isso, em Judá, está Jeremias entregando mensagens proféticas de mesmo conteúdo, que falam a respeito de justiça e do juízo de Deus, e eles não estão ouvindo nem o profeta Jeremias que está lá, e nem o profeta Ezequiel que fala para os exilados. As mensagens dos profetas são ignoradas, como o próprio Senhor, quando chama Ezequiel, fala no capítulo 2, levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. Deus diz a Ezequiel: eu te envio para uma casa rebelde, eu te envio para a casa de Israel, eu te envio para um povo de face endurecida.
de rosto, de fronte endurecida, mas eu tornarei a sua face e a sua fronte mais duros do que a deles, e você profetizará. Isso nos traz como aplicação prática que Deus, ele é justo. Ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de castigo. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos para a igreja, onde as pessoas do mundo vêm com pedras, querendo dizer: mas Deus não é amor? E os cristãos são obrigados a dizer, como que sendo forçados pelo mundo a dizer, que Deus respeita e tolera tudo, que ele aceita homossexualidade, lesbianismo, prostituição, fornicação, corrupção, adultérios, toda sorte de maldade precisa ser. Deus é amor, Deus aceita tudo. Sim, Deus é amor, mas ele é justiça e ira também. Certamente que ele sempre amou Judá, Jerusalém, e mesmo assim a Bíblia traz a revelação de que foi o próprio Deus quem usou os profetas, os seus profetas, para dizer que colocaria o seu povo em correção, em justiça, para que se voltassem a ele arrependidos dos seus pecados. Deus é bom. Deus é bom porque a vontade dele é sempre boa, porque a vontade dele é sempre a mais justa e correta, porque foi ele que criou os céus, a terra, o universo, todas as coisas. Mas os seres humanos querem perverter a ordem. Eles querem fazer com que Deus seja o escravo deles. Eles querem fazer com que a vontade deles seja maior do que a vontade do próprio Deus. Eles querem se assentar na cadeira da autoridade, do governo, do reino, de todas as coisas e dizer: nós fazemos o que queremos. Nós governamos, reinamos e mandamos. Onde Deus diz: fui eu que criei todas as coisas. Sou eu que mando, governo e reino sobre todas as coisas. E essa posição de honra, glória e poder e soberania de Deus, ele não a abre a ninguém. Ninguém que tem a sua própria casa gostaria de ser humilhado na sua própria casa. Então a pessoa compra uma casa, coloca o sofá, os móveis, de acordo com a sua própria vontade, porque está dentro da sua própria casa, e um estranho abre a porta, entra nessa casa, muda a disposição dos móveis e faz as coisas conforme a sua boa vontade e diz a você: eu mando, eu governo, eu faço o que eu quero nesse lugar. Como você se sente? Você vai dizer: não, sou eu que governo. Não demora para que você chame a polícia ou para que você faça uso da própria força para arrancar o intruso para fora, para restabelecer a ordem do governo da sua própria casa. Esse é um exemplo muito simples, que mostra como Deus tem o poder e o governo sobre todas as coisas e tem o direito e a prerrogativa, uma vez que ele criou todas as coisas, de estabelecer as regras e as leis que regem a Terra e o universo. E ele não abre mão disso, assim como você, que reclama de Deus, não abriria mão do seu direito de exercer o seu governo e domínio sobre a sua própria casa. Então, quando você pensar: a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu vou no mundo e faço o que eu quero, lembre que o Salmo 24:1 diz que do Senhor é o céu e a terra, a plenitude
de todas as coisas e todos os que habitam na terra. É Ele que governa, é Ele que é rei e é Ele que julga de tempos em tempos a terra. Muitos pensam que as pandemias e epidemias que surgem de tempos em tempos sobre a terra são acontecimentos que surgem ao acaso. Mas essas pandemias vêm para mostrar a limitação do ser humano. Como o ser humano é fraco, limitado, como ele pode perder a sua vida de uma maneira tão simples e tão fácil. Quando o ser humano pensa que é alguma coisa, quando ele se coloca em posição de arrogância e de poder, ele vê, no meio dessas circunstâncias, como é tão fraco, como é tão frágil, como uma simples dor na ponta do dedo, mínimo, pode gerar uma tão grande perturbação. Então, a palavra de hoje é: Deus é amor. Sim, Ele é, com certeza é. Mas Ele também é justiça. Ele também é um Deus que derrama sobre a terra a sua ira para que haja arrependimento e para que a posição de glória, honra e poder daquele que criou todas as coisas seja sempre mantido para louvor e glória do nome dele. Essa é a mensagem de hoje. Se ela contribuiu para o seu crescimento espiritual, eu te convido a realizar o transbordo. O transbordo consiste em compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, da sua família, seus amigos, para que eles possam conhecer mais a palavra de Deus, possam chegar-se mais perto de Deus e possam crescer no conhecimento da palavra. Deus abençoe a todos, recebam a graça e a paz de Jesus Cristo.